Contar pra você, gente, aqui, ó, história do Severino, rapaz. Severino é lá de Pernambuco. Severino viveu, hoje não, hoje tem seus 88 anos, mais ou menos. Já vive em outro lugar, não é mais em Pernambuco. Mas quando ele era pequeno, aos 12 anos de idade, ele vivia mais o pai e a mãe dele, né? E daí o Severino, o pai dele contava muita história do tempo que ele ia do cangaço, né? Na época que o pai dele estava, era o seu, quem mandava no cangaço era o senhor Pereira. Para quem não sabe, antes do Lampião, quem comandava era o senhor Pereira, que era o chefe de Lampião. Aí o senhor Pereira saiu do cangaço porque o padre Cício pediu, aí ele saiu do cangaço, deixou o Lampião como chefe, né? Aí de repente Lampião virou foi capitão, né? E Severino ouvia muita história que o pai dele contava, do tempo que estava na turma no cangaço, do tempo do seu Pereira. Um dia, e era um menino feliz, ele ia dormir com as tripas roncando, de fome, os pés rachados da areia quente, mas era um menino feliz. Quando ele tinha 14 anos para 15 anos já, tinha um fazendeiro lá, contratou um jagunço para pastorar lá as suas terras, né? O jagunço pegou, chavecou a mãe dele e carregou a mãe de Severino. Olha, o pai de Severino já não gostava de jagunço, porque todo cangaceiro, nem cangaceiro gosta de jagunço. Diz o pai de Severino falar que jagunço é o bicho mais traidor que apareceu na terra. E pronto, depois disso daí o pai de Severino caiu na cachaça. Não comia mais, só bebia. Tome, tome, tome. E Severino vendo aqui dali, e ele só contava, e ele contava muita história que tinha acontecido com jagunço, e alimentou no Severino aquele ódio por jagunço também, né? Quando tinha uns 15 anos, já perto de 16, o pai de Severino foi encontrado morto. Alguém matou ele, não sabe, né? Ele ficou desconfiado do jagunço que tinha roubado a mãe dele, né? E Severino pegou, enterrou o pai e saiu atrás do Lampião. Queria virar cangaceiro para poder se vingar da morte do pai, né? E saiu. Severino foi, encontrou o coiteiro de Lampião. Ele passou um monte de dia. O coiteiro judiava demais com ele. Botava para cortar lenha, botava para fazer tudo. Passava muita fome. E o coiteiro dizia que quer ser cangaceiro tem que ser caba macho. Tem que aguentar tudo. E assim foi. O Severino passou mais ou menos um ano. Quando tinha seus 17 anos, aí o coiteiro disse, olha, tal dia, tal canto, o Lampião vai passar. Pega esse cavalo e vá. Aí pegou o cavalo e foi. Chegou lá, encontrou o Lampião, contou a história, falou o nome do pai dele, aí o Lampião, você é filho de João Batista? Sou, ele sou. Pois fique por aqui. Obedeça quem mandar. Quem mandar você ordem e faça calado. E daí começou a ficar por ali, moiava cavalo, fazia um serviço ou outro. Teve um dia que o Lampião mandou ele mais dois, ir buscar uma carga. Teve disputa entre eles três mais quatro policiais. O Severino matou um policial, salvou a carga, né? Aí daí Lampião já gostou do jeito dele, já foi dando mais espaço para ele. Devagarzinho, devagarzinho, quando é fé, ele já estava com seus 18 para 19 anos, ele já estava com cargo bom, cargo chefe lá ele. E foi um dia, teve lá uma batalha lá, que um fazendeiro lá tinha contratado meio mundo de jagunço, e Lampião não gostava, foi lá uma disputa. Aí lá ele encontrou o cabo que tinha roubado a mãe dele. Ele foi lá e se vingou do pai dele, né? Porque na ânsia do que ele enterrou o pai dele, ele se ajoelhou e disse, pai, estou indo procurar Lampião e vou atrás do jagunço, pai. Nessa terra aqui é pequena demais para mim e ele. E foi atrás mesmo. Quando chegou na hora lá, ele plantou bala e matou o jagunço. E Severino continuou por ali. Aí já começou a ver os erros do cangaço, não gostou, não estava mais gostando. Queria sair, mas depois não podia sair, né? Só podia sair se fosse com a ordem a liberação de Lampião, né? Lampião nem liberar ele, Lampião gostava muito dele, né? E ficou naquele negócio todo até chegar o dia que aconteceu lá no Angico, que teve aquele tiroteio todo e mataram Maria Bonita e mataram o Lampião, né?
Ele se salvou por pouco, ele saiu todo arrebentado, engateando pelas pedaral lá, a bala comendo de mola, ele se salvou. E saiu e fugiu para outra cidade, né? Chegou lá, Severino arrumou outra mulher, não contou do passado dele, ela também não quis, conheceu essa moça lá que ia trabalhar dele e tudo, construiu lá tipo um ranchozinho, tipo um sítio, e começou a viver com essa mulher. Teve filho, hoje já é avô e tudo, ele às vezes ele olha, fica achando graça, chora de alegria. Antes ele chorava de raiva, daquele rancor e tudo. Mas depois que ele matou o cabo que fez que roubou a mãe dele do pai dele, que foi aquele cabo que destruiu a família, né? Porque ele roubou a mãe, roubou o bem mais precioso da casa, né? Aí acabou. O pai dele se desgraçou e morreu, né? Aí acabou com a família. Foi todo mais sofrimento para o Severino, né? Ele ia passar fome nessa cidade, mas era feliz porque estava junto com os pais, né? O cara foi e roubou a mãe dele, aí que ele ficou o sofrimento todo. Mas depois que ele se vingou, e depois que saiu do cangaço, conheceu essa menina, começou a namorar, casou, teve filho, depois com o tempo foi avô, ele já, depois disso, estava chorando de felicidade. Ele ficava na área, cachimbo na boca, fumando, uma bengala na mão, no canto de uma arma, e ficava vendo os netos correndo, e descia lágrimas nos olhos de felicidade. Com o tempo. Essa foi a história de Severino, o menino que queria ser cangaceiro. Se gostou, curta, comenta e compartilha, viu? Gostou? Vai virar. Porque vamos meu ventilador. Pega aí um negócio desse.